Boa noite, eu sou Marcos Machado. Boa noite, eu sou Cristina Cardoso, do CR2 Recôncavo Baiano. Eu sou daqui de Feira de Santana, do CR3. Com muita alegria que nós estamos aqui dando continuidade a esta maratona de atividades que é a Conferência Regional Espírita envolve Feira de Santana, Santo Amaro, Cachoeira, Cruz das Almas e Conceição do Jacuípe. Em função da pandemia, em que estas atividades que até então realizávamos presencialmente, nós desde o ano passado resolvemos fazer virtualmente, juntando cidades, até para que assim pudéssemos juntos trazermos oradores e ao mesmo tempo facilitar a vida das pessoas diante até de tantas atividades virtuais. Então estamos muito felizes em tê-los conosco e com certeza este evento há de ser sempre marcante para todos vocês. Tivemos ontem uma grande abertura com o nosso querido Divaldo Franco, uma apresentação musical do Plínio Oliveira, e que amanhã estaremos fazendo o nosso encerramento, também com um momento belíssimo a nível de música. Hoje à tarde também foi muito bom mesmo, os temas bastante interessantes, tanto no que diz respeito ao centro espírita, como também no que diz respeito ao ser humano, ao ser espiritual. E aqui nesta noite, né, a gente já está se preparando para daqui a pouco recebermos o Alberto Almeida. E amanhã, Cris, tem muito trabalho também, não é isso? Amanhã nós vamos ter Jorge Elahá falando sobre cultura da paz, André Peixinho falando sobre o problema do ser, do destino e da dor, Haroldo Dutra falando sobre a caminho da luz. Além de uma atividade para jovens, com a presença de Vitor Hugo Menino, né, que estará conosco. Não poderemos ter a presença de Larissa Chaves, em função de que ela está gestante, tendo nesse momento a necessidade de repouso, ela não vai poder estar conosco. Né, mas a gente envolve ela em muita luz, assim como a Adailson Salles, que também não pôde estar conosco hoje, também o envolvemos em muita luz. E depois finalizaremos com a presença de lá de Angola, gente. Olha que coisa bacana. Uma grande oradora, uma grande trabalhadora, que é a nossa irmã Amélia Carlos Casalma. A heroína do bem, como disse o nosso querido irmão César Reis. E finalizaremos com uma apresentação musical muito bonita, muito interessante, do nosso querido Plínio Oliveira. Né? Nós temos aqui a nossa irmã querida, Cristina, que está conosco. Cris, se você quiser mandar um recado para a turma aí da internet, fique à vontade. Agradecer a todos, Marcos, toda a equipe e a todos os amigos que permanecem conosco nesse evento de luz que nos conduz realmente ao esclarecimento e à liberdade através da instrução, como está sendo bem batido desde ontem e hoje durante a tarde toda. Tudo caminha pela educação e a instrução do ser. E o que nós estamos tendo a oportunidade de receber nessa segunda versão, a segunda apresentação da Conferência Regional Espírita. Então, muito obrigada por permanecerem, estarem conosco e continuarem ainda no dia de amanhã. Uma ótima noite de muita luz e esclarecimento para todos nós, com o nosso querido amigo Dr. Alberto Almeida. Bem, e o Alberto, ele vai nos tratar aqui de um tema de grande relevância, já que o tema central da conferência é o terceiro milênio e a regeneração da humanidade. Nós temos o nosso querido Alberto, digamos, um expert nesta temática da família, e que precisamos cada vez mais consolidar este ideal, né, da vida em família, e ainda mais através de uma visão espírita. O nosso querido Alberto fará uma fala, né, inicial de 30, 40 minutos no máximo aproximadamente, e depois nós teremos a honra de tê-lo conosco através de perguntas e respostas. Então vocês poderão fazer perguntas baseado na temática que ele estará abordando nesta noite. Com muita alegria, com muita satisfação,
com o Axé aqui da Bahia, recebemos Alberto Almeida, lá de Belém, para falar sobre os pilares espirituais para a vida em família. Quanta alegria podermos estar juntos, Marcos. É um contacto do açaí com o acarajé, nessa mistura fantástica. Maravilha. E quem sabe também uma moqueca, né? Mas só quando você estiver aqui para trazer, né, estar conosco, nos dar essa satisfação. E vai ser um grande prazer tê-lo com você conosco, né? Está sendo agora virtualmente. Vamos guardar aqui para quando você vier aqui à Feira de Santana, via Santo Amaro, a Cachoeira. Você vai fazer aqui um tour, né, na nossa região, e é capaz de você não querer voltar mais para Belém, né? E a gente então já te saúda aqui, você pode se tornar um cidadão baiano. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pelo carinho. A minha alegria aos internautas conectados pela rede mundial de computadores e a minha alegria, sobretudo, por estar em Feira de Santana, participando deste evento virtualmente, na companhia de amigos tão caros, por quem temos grande apreço. Que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? Foi a pergunta que Allan Kardec fez aos benfeitores da humanidade na questão 775 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos responderam: uma recrudescência ao egoísmo. Aí está, na resposta dos espíritos, o ponto fundamental, o pilar eixo de todos os pilares, que é o amor. O amor se contrapõe ao ego. O ego é uma manifestação do ser humano muito empobrecida no que tange à impregnação, quando o amor é convidado a fazer parte na existência de um ser humano e da família. O ego expressa um pouco a nossa infantilidade, traduz ainda muito a nossa inferioridade, a nossa precária evolução evolutiva, e por isso ele se engatinha, ele se ensaia ainda para poder ganhar estruturação, beleza, encanto, à luz da dimensão profunda do ser que somos, que é o espírito imortal, caracterizado pela uma centelha divina, de onde provém o amor, que é a pedra fundamental para o equilíbrio do ser e da família. Em torno desse pilar, e a partir dele, nós relacionamos alguns pontos fundamentais para que a família se equilibre adequadamente nessa transição turbulenta que a humanidade vive a caminho do equilíbrio mais permanente naquilo que vai ser o mundo de regeneração no porvir. É o amor, portanto, no indivíduo e na família, a plataforma sobre a qual os outros pilotis, as outras estruturas pilares se levantam para sustentar a família. Porque o amor enseja o sentimento de pertencimento. É o primeiro pilar que a família deve considerar. Se não há pertencimento, não há amor. O que significa dizer de que todos temos direito a sermos semelhantes. Semelhantes significando de que nós fazemos parte de uma estrutura familiar. Quando a família rejeita alguém, abandona, renega, expulsa, deleta, ela experimenta sofrimento. Porque o amor, que é amor, não opera nessa perspectiva. Ele faz a inclusão do ser.
ele estabelece o olhar para o ser. Ele enseja que possamos todos nos constituir em elementos integrantes da família. O amor suscita que possamos, portanto, ter esse sentimento de pertença, de pertencimento. O sentimento de pertencimento é uma das manifestações do amor que consagra que a família vai bem, está saudável. Portanto, de que os espíritos imortais reencarnados, eles têm direitos semelhantes de participar de uma família. Essa perspectiva embute uma outra proposição admiravelmente necessária de ser observada. É de que há um sentimento de precedência dentro da família, há uma hierarquia dentro da família, que as ciências psicológicas que estudam a família vêm ao encontro daquilo que a proposta espírita traz, confirmando. Ou seja, os espíritos disseram que os pais têm a função de educar os filhos e de que os espíritos renascem criança para aprenderem a ser seres de bem, homens, mulheres de bem. E assim, há um sentimento de precedência. Aqueles que estão primeiro têm precedência sobre os que vêm depois. Ou seja, os pais, hierarquicamente, eles têm prevalência sobre os filhos, porque eles chegaram antes. Do mesmo jeito que o filho mais velho, ele tem precedência sobre o mais novo, porque ele chegou primeiro. Do mesmo jeito que quando uma mulher e um homem se separam, os filhos têm precedência sobre o novo companheiro ou companheira que chegue para um relacionamento de conjugalidade, na posição de padrasto ou madrasta, ou seja, uma mãe não pode preterir os seus filhos por conta de um homem que aproxime-se para um relacionamento afetivo, ocupando o lugar, portanto, do antigo esposo. Nenhum homem pode rechaçar as suas filhas, os seus filhos, por conta de uma outra parceira que chegue para compor uma nova relação afetiva. Os filhos são primeiros e, por isso, eles devem ter prevalência, precedência, hierarquicamente. Aquele que chega tem que respeitar os filhos que fazem parte dentro do lar. O amor, ele tem uma outra manifestação, ainda dentro da perspectiva familiar, que consagra a necessidade de podermos perceber, dentro dessa vinculação que nos une, dentro desses vínculos que se estabelecem, de que ele precisa experimentar o sentimento de dar e receber. Ou seja, quando estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, nós precisamos exercitar o dar e receber, ou seja, o amai-vos uns aos outros, proposto por Jesus. Em outras palavras, a esposa, em relação ao esposo, devem estar no mesmo patamar e devem estabelecer essa relação de reciprocidade afetiva. Em outras palavras, o homem não pode valer mais do que a mulher, nem a mulher valer mais do que o homem. Ambos devem estar um ao lado do outro. Quando um se sobrepõe ao outro, o outro perde a dignidade. E o relacionamento de conjugalidade experimenta uma disfuncionalidade. O amor não está presidindo essa relação como deveria. E esse casamento pode sofrer uma solução de continuidade. Esse mesmo sentimento daqueles que estão no mesmo nível, do dar e do receber, estão entre os gêmeos. Os gêmeos, os irmãos gêmeos, eles devem exercer essa troca, essa permuta solidária, essa cooperação um com o outro. Do mesmo modo que os primos da mesma idade, na parentela, juntando as famílias, devem estabelecer relação de dar e receber, troca afetiva, troca recíproca. Não há um que seja melhor do que o outro, não é um maior do que o outro, assim como os gêmeos, os primos, assim também os amigos poderíamos considerar para além da família. Dentro desse relacionamento do dar e receber, há um dispositivo no exercício do amor que é o sentimento de equidade. No sentimento de equidade, aquele que tem mais tem que atender o que tem menos. Então, os pais atendem os filhos. O irmão mais velho atende o irmão menos velho.
ou mais novo. É um sentimento que obedece à hierarquia da precedência, e aquele que chegou primeiro tem mais, o que chegou depois tem menos. Então, o primeiro deve estabelecer uma relação de doação para aquele que vem depois, em regime de maior intensidade, porque chegou antes e tem mais. Do mesmo jeito, os pais em relação aos filhos. Então, é o amor que comparece, estabelecendo uma ordem na linguagem hoje da ciência psicológica que trata da família, estabelece uma ordem. Essa ordem, quando não observada, ela suscita de que possamos sofrer uma disfuncionalidade na família. Então, vejam, a primeira lei é o amor. O amor enseja a plataforma. O primeiro pilar, portanto, central. A partir dele derivam os outros. O primeiro a derivar dessa centralidade dessa plataforma é o sentimento que nós temos todos de pertencimento. E nesse sentimento de pertencimento significa dizer que todos temos que ser inclusos. Não pode ninguém ficar de fora. Não podemos excluir ninguém. E também, quando estamos numa mesma posição hierárquica, nós devemos exercer o amai-vos, a troca, o casal, os filhos gêmeos ou os primos da mesma idade. E quando há um desnivelamento, uma diferença, nós temos que observar a equidade. Os pais dão mais para os filhos porque têm mais para dar. Na própria hierarquia, tenho responsabilidade de educá-los. Aformosear esses espíritos que chegaram no lar para que eles possam avançar. E os irmãos mais velhos, sobre os mais novos, têm a responsabilidade de dar mais. É o princípio da equidade, para que o amor possa prevalecer na família. Um outro princípio que advém do amor, dessa plataforma, é o sentimento de que nós temos o direito a ser diferente. Se na relação de pertencimento nós temos o direito a pertencermos, a sermos semelhantes, também temos o direito a ser diferentes. O sentimento de ser diferente significa dizer, na família, de que um é um espírito diferenciado do outro, tem a sua própria idiosincrasia, a sua singularidade, tem a sua própria performance pessoal. Então, todos os membros da família têm o direito de serem como são, respeitados na sua individualidade. O que significa dizer de que cada espírito que reencarnou deve ser mantido dentro de um processo de convivência familiar amorosa, conservando-se a sua natureza, a sua autenticidade, a sua singularidade, para que ele possa ter autonomia e possa resgatar a sua independência. Ou seja, os pais não criam os filhos para eles, nem os pais se realizam através dos filhos, por exemplo, na profissão, escolhendo a profissão dos filhos, ou escolhendo as esposas dos filhos, porque muitos pais, às vezes, acham que são donos dos seus filhos e querem lhes imprimir um comportamento, induzindo-lhes a fazer esse ou aquele tipo de atividade profissional, ou esse ou aquela vinculação afetiva, para dar dois exemplos. E isso é uma disfuncionalidade do amor, porque o pai, que é pai, a mãe, que ama, respeita a vocação do filho e respeita a escolha do filho em relação à parceira com quem ele vai se vincular, ao parceiro com quem ele vai se vincular, dentro das escolhas afetivas para a construção de um novo lar. Significando dizer, portanto, de que no lar, cada espírito merece ter a sua individualidade preservada. Se assim se dá, nós estamos contemplando o amor ali presente, porque estamos dando espaço para que cada espírito construa a sua história e, do seu jeito, recebendo os valores e os princípios éticos que os pais dão, que norteiam a educação dos seus filhos, esses espíritos reencarnados, assimilando esse conteúdo pelo processo educativo, haverão de dar à sociedade a multiplicação das bênçãos para as quais eles renasceram, cada um com um compromisso numa área da sociedade, dentro do seu planejamento espiritual. Cada um fará a sua vinculação afetiva, de natureza conjugal, de conformidade
com a sua escolha, ou não fará, se assim também for a escolha do espírito encarnado na posição de um filho. E quando ele alcançar uma maturidade, ele deverá fazer a sua emancipação do lar, ensejando assim, desse modo, de que ele possa construir o seu próprio lar, como uma ave que no ninho ganha plumagem, ganha força muscular e solta para fazer os seus acasalamentos, construindo o seu próprio ninho a partir do lar de origem. Nessa perspectiva, o amor se consagra porque ele se multiplica de uma forma una, sem ser uniforme. Ou seja, os filhos criam outros lares, no modo deles, todavia, mantendo o vínculo de afetividade com os pais. Eles não são um mero prolongamento do desejo e da vontade dos pais. E eles não precisam romper com os pais para serem eles. Eles podem fazê-lo dentro de uma manifestação afetivo-amorosa de profundo respeito, ensejando que eles possam criar a sua família do jeito que eles desejarem. Assim, o amor vai consagrando o lar como a minha mão. A minha mão guarda uma experiência que significa, portanto, a possibilidade de podermos ter uma família linkada na unidade amorosa, que assegura de que todos estão unidos, é o sentimento de pertencimento, de inclusão, mas de que cada um é uma individualidade. E, em sendo uma individualidade, o amor, nessa perspectiva, garante as diferenças, garante as autonomias, garante de que cada um possa emancipar-se e seguir o seu caminho, sem perder a conexão de unidade familiar, de pertencimento familiar. Essa manifestação aqui é o amor. São duas forças em que o amor assinala, que caracterizam que uma família está saudável e funciona muito bem. Uma força de união, de pertencimento, e uma força de profundo respeito à individualidade de cada um, que deve se emancipar, usando a sua liberdade responsavelmente. Quando isso assim funciona, temos uma família saudável, que está centrada em pilares, observando o que esses espíritos planejaram no mundo espiritual de uma forma muito adequada. Mas se a família funcionar assim, é aquela família que tem gente que manda, os pais mandam, os filhos obedecem. Eles são muito unidos, mas essa família não tem rosto, os seus membros não têm rosto. Por quê? Porque todos eles são uma reprodução em série, eles estão castrados, eles estão mutilados nas suas manifestações. Eles haverão de trazer muitos problemas, porque é uma família que está disfuncional, porque não está observando a individualidade. Mas se ela for só isso aqui, só individualidade, vai se gerar o personalismo, o individualismo a partir da individualidade, e esses membros da família não terão união. Eles serão cada um por si e sabe lá Deus por todos, porque cada um vai seguir a sua rota, o seu caminho, e não vai ter essa conexão com os outros. São aqueles irmãos que não se visitam, são aqueles parentes que não conseguem conectar-se com os seus pais, os filhos com os pais, são os pais que não conseguem ver os filhos só no dia dos pais, no dia das mães. É uma família disfuncional, porque os pilares que devem mover o desenvolvimento e a evolução das famílias não foi observado. O amor, que é amor, faz o processo de vínculo, de estabelecimento de observação, de inclusão, de pertencimento, mas faz igualmente o sentimento de diferenciação, de respeito à identidade do outro. E assim, cada um está unido, mas cada um é do jeito que é, com as suas peculiaridades próprias. Às vezes nós temos, por exemplo, pais que são comerciantes. Aí eles querem que os filhos todos sejam comerciantes. E eles querem impor. E o que acontece é uma coisa muito trágica. Os filhos ficam frustrados emocionalmente, porque as figuras dos pais têm muita força hierárquica, chegaram antes, sobre os filhos.
e acabam que eles cedem para os pais e seguem profissionalmente essa direção. E aí fazem administração ou fazem qualquer outra profissão, mas acabam trabalhando na empresa do pai, que lida, por exemplo, com o comércio. Não poucas vezes, o que se vê é o comércio e a bancarrota depois que os pais envelhecem ou desencarnam, porque eles não têm talento, eles não gostam. Apenas alguns gostam, outros não. Só podemos 4 filhos, tem um que tem talento, 3 outros não têm. Como é que vai ser 1 mais 3? 3 que não sabem fazer as coisas, não têm a capacidade de poder lidar com o comércio, e um só que sabe. Tem atrito familiar, tem ruptura, tem rompimento da empresa e também tem repercussão para a família, porque são dois sistemas que se entrechocam, porque os pais obrigaram, no caso citado do comércio, a que os filhos fizessem aquilo que os filhos não tinham vocação. Isso é um erro muito grave, até porque muitas vezes a empresa ainda se sustenta na primeira geração, mas na segunda já vai embora, porque ela não consegue manter-se harmônica, porque se coloca dentro da empresa os familiares, e aí fica uma empresa familiar que não tem os elementos que a compõem, não tem a competência e as habilidades para desenvolver aquela tarefa que a empresa ou que a indústria, o comércio deve estabelecer. E aí surge um desandamento, um desengonçamento nesse processo relacional, tanto dentro da empresa, rebatendo para a família, e às vezes as duas vão à bancarrota, tanto a empresa quanto os familiares brigam, se entrechocam. Então, desse modo, nós precisamos considerar de que o amor que é amor, ele se estabelece nessa movimentação de profundo vínculo, mas profundo desapego. É muito comum, por exemplo, a mãe, em relação ao filho, querer que o filho case com alguém que ela gosta. Aliás, ela quase que não gosta de nenhuma menina. Todas as mulheres que se aproximam do filho, ela acha defeito. Porque lá, à luz da reencarnação, ela é a ex dele. Agora ele nasceu como filho para que elas pudessem, ela e ele, educarem um sentimento. Mas ela não se dá conta disso, mesmo sendo espírita. Ela acha que é amor, e às vezes não é amor de mãe por filho. É amor de mãe por filho e amor também de ex-esposa, por ex-companheiro, às vezes amante, sabe lá. E aí ela faz uma pegada muito forte. Não tem ninguém que caiba. Não tem, ela não deixa. Então ela acaba por sufocar esse filho porque não lhe dá a autonomia da movimentação afetiva. Ela fica botando sempre defeito nas meninas. Quando tem aquela menina que não tem defeito, por assim dizer, não uma força de expressão naturalmente, aí, como ela não tem o que dizer, o que é que ela faz? Se ela é espírita, sobretudo, ela diz, eu estou tendo uma intuição mediúnica de que essa menina não é para você. Eu não sei. É coisa de mãe, meu filho, é coisa de mãe. Não é coisa de mãe, coisa nenhuma. É atrapalhação de espírito reencarnado como mãe que não quer deixar o ex-parceiro ir embora. Não quer deixar ele ir embora. O mesmo acontece com o pai, que fica cerceando a filha, os passos da filha, e não quer permitir que ela faça as incursões afetivas. Todos os rapazes, meninos que se aproximam, a gente diz menina, não são meninos, né? São rapazes que se aproximam, homens que se aproximam, ele acha defeito. E, de repente, surge aquele que é o justo com que ela planejou. E esse causa no pai maior frisson, porque ele reconhece inconscientemente que é o ex dela que disputou com ele aquela filha, numa outra encarnação, aquela mulher. Aí fica aquela briga de força, mas acaba, se há amor, ele acaba fazendo o esforço e cede. Não só cede a filha, devolvendo ao homem que ele roubou no passado, mas também vai o apartamento que ele ficou, ele dá o apartamento também de presente de casamento. E é bonito ver, se eles são católicos, por exemplo, eles na igreja, porque ele chora pela primeira vez, dando a mulher dele, do passado, para o homem que ele tirou, que é a filha. A filha até se assusta, porque se sente dividida entre 2 homens. Ela tem até pensamento, será que eu caso, se eu não caso? Ela fica atordoada, porque no inconsciente dela, ela revive a experiência que ela viveu entre 2 homens. E o outro que está lá, no altar, esperando a devolução no tempo certo,
porque para trás já foi tudo errado. Ele sorri como um vitorioso. E ele quase que sente prazer em ver o pai chorar. Ele não sabe por quê. Um sinal quase de masoquismo assim que ele sente pelo sogro, mas ele percebe que aquele sogro é um homem tão bom porque ele deu um apartamento mobiliado. Imagine, né? Então, é a lei do amor que, quando prevalece, nós vamos refazendo caminhos do passado, vamos reencontrando as pessoas que ficaram para trás em traumas e vamos refazendo traumas, refazendo relações e vamos nos constituindo amorosamente de uma forma melhor, vamos nos perdoando, mas é necessário, portanto, observar essas leis, porque se nós não conseguirmos observar a hierarquia, por exemplo, a precedência do amor dentro da família, os filhos vão mandar nos pais. Aliás, está na moda hoje os filhos mandarem nos pais, não obedecem os pais. Como se eles fossem acima dos pais e não os pais acima deles. E aí cria uma confusão, porque a proposta não é de diálogo, a proposta é de disputa. Quem argumenta melhor? Ora, os filhos, às vezes, são um espírito muito inteligente e argumentam com muita propriedade e tentam convencer os pais de que eles têm razão. Os pais sabem que ele não tem razão, mas não sabem argumentar contra os filhos. E os filhos vencem pelo cansaço, vencem pelo cansaço. Quanto que o pai deveria dizer não. O filho, mas papai, então me dê uma explicação plausível. Você está querendo me enrolar, meu filho, eu não quero nem saber. Não. Quer dizer, às vezes o pai não sabe explicar. Ele explicou, mas ele não sabe explicar. O filho sofisma, muito inteligente, sofisma, já está fazendo direito, tá? Com 17 anos fazendo direito. Mas está fazendo direito para fazer tudo errado com o pai. Aí engrambela o pai. Mas o pai, que é um espírito maduro, não tem a ilustração intelectual, ele percebe que está errado, aí ele diz, meu filho, eu não sei por quê, não vai. Essa festa rave você não vai. E aí o filho depois vai agradecer esse pai, porque respeitou a hierarquia de um pai que estabeleceu os nãos que precisava estabelecer e os sims que precisava estabelecer, sabendo que ele chegou antes, ele tem o dever de encaminhar esses espíritos para o bem, porque a sua consciência vai lhes culpar se eles deixarem os filhos soltos, porque os filhos soltos muito precocemente se perdem. Então, eles respeitam a vontade do filho, mas estabelecem limites. Aliás, limite é uma coisa muito curiosa dentro da família, porque o limite quase sempre a gente toma como castração. Limite é não deixar fazer. A proposta espírita de limite não é essa. Limite é dar segurança ao filho para dizer, além daqui é perigoso, não pode, não deve. Daqui para cá é bom, mas se você quiser ir com segurança, respeite os limites. Então, o limite não é só contenção. O limite é dar segurança de que, a partir desse ponto, você corre riscos. Então, depois que você amadurece, eu estendo os limites para que você continue seguindo com segurança. Então, o limite não é só pensar num não. Limite também é pensar num sim. Então, se a pessoa vai para uma festa, é sim ou é não? Depende da maturidade, do lugar, depende do horário, e assim vai, uma série de critérios. Aí o pai ou a mãe, ou ambos, que deve se combinar, eles são os dois juntos no processo da decisão em relação às regras com o filho, combinam e dizem um sim ou dizem um não. O filho passa a observar de que o limite não é simplesmente dizer não. O limite é a permissão quando é boa e a negação quando é ruim. Isso é o limite. Mas é muito difícil a gente exercer o limite, porque requer muito tato. Eu aconselho os pais, que os jovens não me ouçam agora, de que nunca eles respondam uma pergunta que o filho faça, se pode, se não pode. Use a técnica. Eu vou pensar. Quando você vai pensar, aí você amadurece. Porque se de pronto você, às vezes, deu uma resposta, seja positiva ou negativa, seja sim ou seja não, ela pode ser positiva ou negativa inadequadamente, porque você respondeu precocemente. Disse um não que não deveria dizer, ou disse um sim que não deveria dizer. Então, você pede tempo para o filho jovem. Ok, meu filho, eu posso ir lá para o bar
para o Farol da Barra, né, na Bahia, Salvador, Farol da Barra, para a comemoração que vai começar 4 horas da manhã a comemoração. Você imagina uma comemoração começando 4 horas da manhã, em relação a um evento tal, aí os pais ficam logo assustados com o horário. No outro dia, o filho, papai, no outro dia é domingo. Mas não é a questão do outro dia. A questão é o evento, quem vai, qual é o propósito, a psicosfera. Os pais pensam, avaliam. Para responder de pronto é muito difícil. Então, eles usam essa técnica que eu estou sugerindo. Digam, vou pensar. E aí pronto, você fica com tempo, consulta o guia durante o sono e vai pensando. E aí você estabelece, com certeza, uma resposta mais madura. E quando disser, no processo educativo, uma dinâmica em que para o filho você vai chamar a atenção, procure usar o sanduíche. O sanduíche é um sim, um não e um sim. Ou seja, coloque sempre um não dentro de 2 sims. Olhe para ele e diga, o seu cabelo está tão bonito, minha filha. Ela sorri feliz, e você quer dizer o não para ela, que vem logo em seguida, porque ela quer ir para o shopping numa hora equivocada. E aí você diz, minha filha, o shopping hoje não. Aí ela vai se aborrecendo. E aí você vai usar o outro sim para dizer para ela, e amanhã nós vamos juntos fazer no restaurante, comer sushi, ela adora sushi. E aí você embalou 2 sims e um não no meio. E ela fica feliz com o não. Ela não sabe por que ela ficou feliz com o não. Ou ela ficou dentro com o não contrariada, mas não consegue, porque ficou embalado em 2 sims. Porque nós, pais, só dizemos não para os velhos adolescentes. Os adolescentes estão sempre querendo subverter a ordem, porque é normal da idade. O adolescente que não subverte a ordem não é adolescente. Se ele ficar acachapado e fazendo tudo que está posto, provavelmente vai ficar infantilizado. O limite está na contenção. Então é natural que eles reivindiquem. Todo adolescente que reivindicar, ele está normal. Ele está reivindicando ser ele. Ele quer a sua identidade. Você respeita, mas vá graduando essa liberdade para que ele não se perca, porque ele ainda não tem maturidade. Ele é um adolescente, ele não é um adulto. Ele não é independente emocionalmente, nem economicamente, para voar. Ele não está em condições de voar. Então você segura, porque se você solta, depois você quer retomar e já não mais consegue. Ou quando volta, já volta só a metade do seu filho com AIDS, com um acidente, com dependência química, que você nem se deu conta que ele foi entrando na dependência química, você liberou muito. Então é tão ruim liberar muito quanto conter muito. Veja que eu estou falando exatamente dos mesmos pilares que devem nortear a movimentação dos pais amorosa dentro dos filhos. Para além do ego, os pais pensam, meus filhos não são meus filhos, como diria Gibran, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de mim, mas não de mim. Eu quero lhes roubar, por assim dizer, os pensamentos, mas eu não consigo. Os pensamentos deles são os pensamentos deles. Eles seguem por onde eles querem. Os pais, segundo Gibran, são apenas o arco. O arqueiro é Deus. O arco são os pais. Os arcos têm que ter muita flexibilidade para lançar as flechas no objetivo que o arqueiro quer. Mas, às vezes, os pais esquecem e querem ser o arqueiro. E aí escolhem pelos filhos o que é inadequado para os filhos, inconveniente para os filhos. Deixemos que os filhos, conectados com o arqueiro, que é o divino que se eles habita, possam mirar na direção certa. Seja apenas o arco para impulsionar a flecha na direção do alvo desejado, conforme a poesia de Gibran no livro O Profeta. Desse modo, essas leis sendo observadas, que parecem às vezes contraditórias, mas não são, elas ensejam que o lar supere o ego, o egoísmo, a egolatria, o egocentrismo, a egoesclerose que tomou conta do mundo nesses dias, para respeitar o amor, porque é o amor que deve viger dentro da família. Amor do pai pelos filhos, estabelecendo os limites, mantendo a união, mas mantendo a liberdade gradual para que os filhos possam se independentizar.
ganhando autonomia econômica e autonomia emocional, seguindo a sua caminhada, criando seus próprios lares, e depois os netos, que já são o desdobramento da lei de amor, já em outras gerações. Mas também o amor deve se estabelecer entre o casal, para que eles possam saber trocar, dar e receber. Nenhum deve se sobrepor ao outro, desprestigiar o outro. Não deve desqualificar o outro, se colocar na frente do outro, mais do que o outro. O casal sempre tem que estar ao lado para manter a dignidade de casal e se sentirem valorizados e vistos pelos filhos como exemplo de acasalamento. A família dominada pelo amor assegura, portanto, de que esse exercício da convivência amorosa, permeada dos valores crísticos que o Espiritismo exporta e propõe para os seus filhos, fazendo-os através do exemplo e da modelação, mas também fazendo que desperte no coração dessas almas o Cristo que está adormecido dentro delas, enseja-lhes, portanto, viver uma experiência que é das mais gratificantes na superação dos desafios, das diferenças, das adversidades, ensejando, portanto, que a família seja esse laboratório extraordinário de saúde mental, emocional, espiritual, desaguando numa saúde física entre os seus membros, que enfrenta os problemas, que às vezes está em baixa, que às vezes tem um conflito que se estabelece, desafiando os membros da família na superação e ao crescimento. E é isso que faz com que a família possa elaborar, dentro da sua estrutura íntima, o homem de bem, que vai ser o político lastrar, que vai ser o empresário lá fora, que vai multiplicar novos homens de bem através de novos lares. Quando nós olhamos, por exemplo, para dar um exemplo só, o cenário político, e vemos homens que não se respeitam, homens que lesam o horário público, nós não podemos esquecer de que eles são egressos de um lar. Quem foram seus pais? Quais foram os valores, os princípios que permearam o processo educativo desses homens? É no lar que se forja o caráter dos espíritos que reencarnam, para que eles, exportados para a vida comum, ensejem fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, melhor, mais solidária, mais fraterna, mais respeitosa. Muitas vezes, dentro desses dias que passam, o que nós não vemos, quando vemos os alunos, por exemplo, desrespeitando os professores, pichando os prédios públicos, desrespeitando os adultos em qualquer lugar, parece que virou-se de cabeça para baixo. Você vai ver aqueles jovens que assumem essa posição, você vai ver com lar. Não tem lar, lá é uma pensão, eles não têm lar. Então não tem respeito, não há respeito à autoridade, eles não reconhecem a autoridade e se manifestam como filhos perdidos autoritariamente em relação às figuras de autoridade, que pode estar no ônibus, que pode estar na repartição pública, que pode estar em qualquer lugar, no clube, pode estar em qualquer lugar. Então, o amor é a pedra de toque que se manifesta através do sentimento de pertencimento e de respeito à individualidade de cada espírito, uma dinâmica que enseja que todos os membros dessa família superem o egoísmo, superem o ego, latria, e experimente uma estruturação egóica, dando condições para que cada um possa, superando-se a si mesmo, ir se impregnando do amor que veio de dentro, a partir desse amor que veio de fora, para ensejar, serem felizes, não só o indivíduo, mas a família, e para que multiplique a felicidade, o bem, o justo, o belo e o verdadeiro, aonde estiverem, já que aprenderam dentro do lar essas virtudes na convivência em família, com seus pais, tudo permeado pelo relacionamento amoroso. Muito obrigado. Vamos para as perguntas. Parabéns, Alberto. Gratidão. Muito obrigado por esta grande aula, por um tema sempre atual,
para todos nós. Já temos aqui algumas perguntas e desde já também solicitamos àqueles que têm interesse, ainda temos tempo de receber algumas destas perguntas. Temos aqui uma pergunta de Elisa Marques. Alberto, boa noite. Como nos prepararmos de forma adequada para este novo tempo? Eu gostaria, Alberto, que você pudesse até falar em relação ao tema da família, né? Porque é a sua abordagem desta noite e acho que também é de grande relevância, né? Esse novo momento, né? Como é que a gente se prepara para essa vida em família na atualidade, né? Século XXI, como é que a gente faz? Então, a dinâmica que o Espiritismo propõe é de que toda manifestação exterior vem do interior e de que todos os laços sociais que se estabelecem no mundo emergem dos laços primários, que são a família. Foi o que ensejou Allan Kardec perguntar aos espíritos se os laços familiares não obedeciam à mesma regra das relações dos animais, que depois que procriam, eles, os seus filhos, eles se evadem e rompem com os laços, estabelecendo apenas o entrecruzamento com novas parceiras e parceiros do ponto de vista do macho e da fêmea. Às vezes, multiplicando no processo reprodutivo com a mãe ou com o pai. Então, os espíritos responderam que não, de que os animais haveriam de agir sob o instinto, mas de que a família ela tinha um outro objetivo, tem um outro sentido existencial, tem um outro significado. E é nessa perspectiva que os espíritos disseram a Allan Kardec que os laços sociais têm a sua origem dos laços de família, já que são os laços de família que tornam mais apertados os laços sociais. E de que, por isso mesmo, a família representa lei da natureza. É muito importante que se diga isso em dias em que a família tem sido afrontada. Muitas pessoas, ideologicamente, tentam negar a família, tentam dizer que a família é de origem estatal, foi um processo cultural que se gerou a família, de que a família não deve existir, de que deve se estabelecer relações incestuosas, também sexuais, a exemplo dos animais. Enfim, há uma série de proposições de grupos no Brasil e, sobretudo, fora do Brasil, que apontam para a destruição da família, o que é absolutamente na contramão daquilo que o Espiritismo assinala enquanto a afirmativa dos espíritos de que família é lei natural. Ou seja, ninguém pode derrogar uma lei da gravidade, que é uma lei natural física. Então, nós precisamos olhar para a família com muita ternura e protegê-la desses achaques, desses assaltos que tentam impingir à família suscetibilidades e conceitos na tentativa de desagregá-la, de dissipá-la, de promover, de algum modo, relações anárquicas. Então, os pais devem criar os seus filhos como se cria animais. Como o quê? Ou seja, não deve educá-los, deixar que eles fiquem sob os seus próprios impulsos, sob as próprias inclinações. Isso está na contramão daquilo que os espíritos assinalaram. Os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos, porque os filhos vêm para os pais dentro de um planejamento espiritual. Eles não são acasos biológicos. Eles não são um encontro inédito que acontece pela primeira vez. Não, eles são reencontros. E é por isso que na família tem os amores e os desamores, as simpatias gratuitas desde a gestação até a aversão repulsiva desde que a criança estava no útero, por parte da mãe ou por parte do pai, ensejando que depois que a criança nascesse, a compreensão de que temos ali inimigos se reencontrando para dissolver animosidades. Esse olhar que o Espiritismo nos traz nos dá a oportunidade de fortalecer os laços de família. Daí a necessidade de procurarmos manter os ritos de família, que são as refeições. A família sair, por exemplo, de férias, é tão importante a família sair de férias. O grupo familiar,
A convivência, quando os filhos são pequenos, dos pais, priorizando as crianças, não terceirizando para terceiros o cuidado das crianças, seja institucional, seja de uma pessoa trabalhando em casa como babá, que transfere a convivência majoritariamente daquela criança para um outro grupo de pessoas que não têm condições de lhes educar. Quando muito, quando é uma instituição, uma creche, por exemplo, lhes oferece o cuidado técnico, a higiene, a proteção, o conforto, mas eles, ali, os funcionários, não são pais daqueles filhos. Não se substitui pais assim como se pensa quando se coloca os nossos filhos ao cuidado de outros. Então, prevalecer a convivência, priorizar o estar junto, ainda que haja sacrifícios, ainda que os pais tenham que trabalhar um pouco menos, porque às vezes os pais saem para trabalhar mais para poder ganhar dinheiro, para pagar uma pessoa para cuidar dos filhos. Então, eles poderiam gastar menos, porque esse investimento financeiro que eles fazem para contratar uma pessoa vai custar muito caro. Depois eles vão ter que pagar psicoterapia, porque esses filhos, mais tarde, têm que trabalhar os traumas da ausência dos pais, de ter ficado na mão de terceiros, nem sempre cuidadosos, e às vezes assediando os filhos, a violência física, às vezes a violência sexual. Vejam quão é importante a presença dos pais com os filhos, no sentido do processo do cuidado, da atenção. Os filhos precisam ser percebidos pelos pais. Os filhos, quando se dão conta de que seus pais se ocupam com eles, e não só se preocupam com eles, esses filhos guardam dentro de si essa experiência memorial que vai lhes seguir ao longo da vida, de que os pais sempre tinham atenção para com eles. Então, esse conjunto de informações que estamos pincelando assim, de modo muito breve e de modo muito resumido, traduz um pouco daquilo que poderíamos dizer de que a família é a célula fundamental, a plataforma primeira de uma transformação social internacional. Começa a família como a grande esculpidora de novos talentos, de novas habilidades, mas, sobretudo, de novos homens, porque a falta que existe na sociedade hoje é moral, não é tecnológica, não é de habilidade e competência intelectual, cognitiva. A falta que faz hoje são de pessoas que possam, amorosas, respeitarem uma ética, tendo um comportamento moral compatível com o ser humano, no nível de responsabilidade que ele deve ter numa convivência social. Porque vemos todos os limites, às vezes, sendo ultrapassados, porque os homens parece que são apenas animais superiores e não são dotados do senso moral e de uma afetividade que fica circunscrita, às vezes, ao instinto, não ensejando-lhe, portanto, felicidade e colocando esses homens e mulheres no mundo de uma forma doente, num mundo que já está doente. Certo. Suas belas explicações, esclarecimentos agora já complementam uma próxima pergunta da própria Elisa, que ela pergunta assim: como é possível olharmos com este amor uma mãe que faz questão de nos diminuir a cada vez que nos encontra? Quando os nossos pais não dão conta de nos nutrirem, de nos atenderem, de nos alimentarem com seu afeto, e às vezes deixa-nos nos sentindo meio abandonados, ou quando pior, eles nos rejeitam, nós precisamos considerar, na medida que vamos ganhando compreensão disso, como adolescentes ou como adultos, de que os nossos pais têm as escolhas e que temos que honrá-los, a despeito de aqui e ali eles não terem correspondido aos nossos anseios ou não terem conseguido se desincumbir da função que deveria permear o seu comportamento. Não nos cabe julgar os nossos pais. Como adolescentes ou adultos, precisamos compreender e responder essa pergunta que é fundamental. O que os meus pais me fizeram? Para a gente poder se compreender como é que a gente funciona. E a segunda pergunta, que é muito mais sábia do que a primeira.
o que eu escolho fazer com o que os meus pais me fizeram. Ou seja, eu saio do vitimismo e saio do julgamento em relação aos meus pais, que às vezes falharam, para assumir a minha própria vida na minha mão. O que é que eu escolho fazer com isso que aconteceu comigo? Então, eu deixo com os meus pais os equívocos, as fragilidades, as vulnerabilidades. Eu deixo com meus pais as negatividades deles com eles. Tomo as positividades e, ao tomá-las, eu honro, reconheço e sou grato. Essas 3 palavrinhas têm que estar conjugadas. E vou levar a minha vida reconhecendo aquilo que os meus pais me deram. No mínimo, me deram um corpo, não me abortaram. Vou ser grato por eles terem me dado o que conseguiram me dar e vou honrar isso, multiplicando para a vida, incluso os meus filhos, saindo da posição arbitrária do juiz que vai julgar os pais. Quando a gente vai julgar os pais, a gente perde tempo e perde energia e passa a se fixar na negatividade dos pais, esquecendo a repercussão dela de que só nós podemos trabalhar a negatividade em nós. Não cabe mais aos nossos pais. Olhar, reconhecer o que fizeram conosco é muito interessante para entendermos a nossa psicodinâmica, mas poder chamar para nós a solução e o como lidar é a sabedoria maior de um espírito responsável que não delega a sua vida mais a ninguém. Quando a gente é criança, a gente está sob a tutela. Mas quando a gente ganha capacidade de escolha, de entendimento, já ali na adolescência e, sobretudo, quando adulto, aí nós trazemos as nossas vidas para nossas mãos e nós vamos dar o destino, o novo sentido existencial que nós escolhermos para as nossas vidas, saindo dessa relação de amargura, de ressentimento e de fixação naquilo que foi as dores que eu sinto pelo que os meus pais me causaram, para partir para as transformações que eu opero em relação ao amor que eu quero desfrutar na vida. Tanta coisa boa você está nos trazendo. E quando você apresenta o amor como sendo o principal pilar da vida em família, eu gostaria que você pudesse falar do poder da comunicação no lar. Por exemplo, falar o verbo amar, eu te amo, de um pai para um filho, de um cônjuge, do filho para o pai, de irmãos para irmãos, eu te perdoo. A comunicação através do olhar também, de um abraço. Você poderia falar para a gente a importância da comunicação, não apenas que ela possa plantar estes pilares para que a vida em família seja pelo menos uma vida saudável, e o que isso pode representar também para este indivíduo, para que depois em vida em sociedade, levando esses pilares, em que ele pode contribuir. Então, é necessário considerar que a convivência, ela é a experimentação daquilo que nós trazemos como concepções, porque senão nós vamos tentar traduzir o lar numa experiência absolutamente teórica. O lar, ele é tão prático que ele é regido por leis. Eu não sei se vocês sabem. Todo lar é regido por lei. Tem uma constituição no lar. Essa constituição, todavia, ela não é escrita. Ela está cravada pelas regras que nós vamos criando na convivência. Porque a família é uma experiência de convivência. Então, o amor não dá para ser um amor virtual sem ser, de modo algum, à distância. O amor é uma experiência de contato. Porque, desde o útero, já é uma relação simbiótica no início da gestação daquele que está vindo com aquele que está gestando. Até depois, a cicatriz umbilical caracterizando a nossa origem, determinando, portanto, e um período de infância de até 12 anos, de que nós somos dependentes. E legalmente nós podemos ser acionados pela justiça, se não cuidarmos dos nossos filhos. O vizinho pode nos acionar a justiça. Então, a convivência, ela é de todo
imposta pela própria estrutura com que a família se coloca. Agora, a qualidade da convivência é que diferencia. Se ela é amorosa, se ela é indiferente, se ela é violenta, se ela é uma afetiva, se a afetividade comparece, ou se ela é apenas pragmática. Então, eu lembro de um pai que subia lendo sobre a necessidade de falar do amor que você levantou, ele subiu na escada para dizer para o filho que ele amava, porque ele não dizia isso. Ele bateu na porta, o filho perguntou: quem é? Isso é papai. Abriu a porta, ele entrou no quarto, o filho estava ouvindo música, ele começou a perguntar sobre a banda, e lá as coisas foram andando, ele conversa. De repente ele disse: meu filho, eu gosto muito de você. E o filho: eu também, papai, eu gosto muito do senhor. Aí ele saiu dessa, e quando ele chegou embaixo, no pé da escada, ele disse: não, eu não fui para dizer isso, eu fui dizer porque eu amava. Ele voltou, bateu na porta, e de novo o garoto perguntou: quem é? Ele disse assim: é papai. Ele disse: eita, papai. Aí o pai entrou, disse: não, meu filho, eu vim aqui para dizer uma coisa para você. Sabe como é? Você nasceu, você era tão pequenininho. Aí começou a contar a história, porque não sabia dizer o que ele vinha para dizer. No final, ele disse assim: meu filho, sabe o que é? É que eu e a sua mãe, nós amamos você. Aí o filho disse: eu também, papai. E aí ele saiu. Quando ele saiu, ele disse: mas eu não vim dizer isso. Aí ele bateu na porta, o filho disse: não diga quem é, que eu vou adivinhar. É papai. O pai estava tão nervoso que disse: como é que você sabe? Ora, não podia ser diferente. O pai entrou e ele disse: não é, meu filho, é que eu vim dizer uma coisa para você e eu não estou conseguindo dizer. Aí olhou para baixo e disse: eu lhe amo. Quer dizer, eu lhe amo, coloquialmente cabe, mas era eu te amo, eu amo você, eu amo tu, até numa linguagem mais coloquial. E o filho, vendo o embaraço do pai, disse: eu também, papai, eu também te amo. Aí o pai desceu nervoso. Nós perdemos, como o Marco bem posicionou, perdemos a naturalidade para expressar o amor. Não só amar, vivencialmente, mas dizer que ama. Nós precisamos expressar o sentimento, porque é importante para a criança ouvir que ela é amada, que seu pai lhe tem apreço. Esse reforço oral, ele é muito importante, porque a criança vai celebrar a vivência, que tem prevalência, e a afirmativa ilustrativa, que vem coerentemente, confluentemente, na mesma direção, dizendo do vínculo profundo que aquele pai e aquela mãe têm com aquele filho. Por isso que um amigo meu estava fazendo evangelho lá e disse assim: todo mundo concentra numa obra da criação. E aí ele começou a fazer a prece de final do evangelho lá. Aí ele abriu um olho para fiscalizar se os filhos estavam concentrados e viu que um filho estava com o olho aberto. Ele continuou a prece, de novo abriu o olho, o filho estava com o olho aberto. Aí quando acabou a prece, ele disse: muito bem, tudo. Aí disse assim: meu filho, engraçado, eu tive a impressão que você estava com os olhos abertos. E eu disse para que fechássemos os olhos, concentrássemos numa obra da criação. Aí o filho disse: sim, pai, eu estava com o olho aberto, eu estava concentrado. Mas como, meu filho, com o olho aberto? Sim, eu estava olhando para a mamãe, numa obra da criação. Então, é essa dinâmica que vai nos autorizando a dizer que nós estamos no caminho certo. Nós estamos amando e sendo amados, estamos expressando o nosso amor, e a manifestação do toque, ele é muito importante. Eu tenho uma enteada que adora abraçar, eu tenho uma outra que tem uma dificuldade, ela parece uma pedra de gelo, não aprendeu a abraçar. Então, é um processo de vencer aquelas barreiras intensas. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a abraçar. Talvez não tenha sido abraçada pelos pais, no caso dos pais biológicos, o suficiente. Então, não tenha o sentimento de expressão do afeto. É que nem os pacientes psiquiátricos que não conseguem expressar o afeto, não conseguem abraçar. Se você vai abraçar um esquizofrênico, você vai invadi-lo, porque ele não aceita. Se você for abraçar uma mulher que foi violada sexualmente, ela reage, uma jovem, ela reage, porque ela está contaminada pela violência sexual infantil que ela sofreu. Então, não abraçar significa que tem alguma coisa, tem algum problema, quando a gente não consegue ser abraçado e não consegue acolher o abraço.
Mas abraçar e se deixar abraçar é a expressão do afeto, do carinho, da ternura, que o amor, através do cuidado, do olhar, da atenção, da proteção, consolida e celebra de que nós somos uma família. Nós somos família, F-A, tio, milha. Que maravilha, Alberto. Nós ainda temos algumas perguntas, viu? E aqui a nossa irmã Elvira Rios diz o seguinte: pensando pilares como aquilo que sustenta uma grande estrutura, se um dos pilares espirituais estiver abalado, a família pode ruir? Entendendo a espiritualidade como o exercício do amor, se o amor fragiliza-se, a família, ela naturalmente vai adoecer. Se há uma interferência espiritual, por exemplo, negativa, e surge uma obsessão, que é a influência de espíritos sobre os nossos entes queridos, sobre um deles, então a família vai estar ameaçada, caracterizando que ela tem que estar mais unida para criar uma esfera amorosa, uma psicosfera adequada para proteger o membro da família e acolher aquele que está nessa investida querendo destruir a família. É algo que às vezes atrapalha a família, um quadro obsessivo de uma criança, de um adolescente, é profundamente perturbador. E a família é chamada a fazer as orações diárias juntos, a fazer o evangelho diário todos os dias, para poder fazer o acolhimento de todos os seus membros e acolher as entidades que estão envolvidas no processo. Todavia, é muito importante dizer que todas as vezes que surge qualquer conflito familiar, seja de origem espiritual, seja de origem emocional, de origem social, ou mesmo alguns de natureza física, a gente tem que se perguntar como é que a nossa família está. Então, se um garoto, um adolescente, deprime, se um pai começa a experimentar uma queda para os aditivos alcoólicos, se uma criança começa a sofrer perturbações espirituais, a família tem que se perguntar o que está acontecendo conosco, família, que um jovem, que o nosso filho está deprimindo, que o nosso pai está voltando mais tarde para casa, está bebendo, de que a nossa criança de 2 anos está sofrendo assédios espirituais em casa. Ao invés de olhar para o membro da família problema e dizer que ele está com problema, ele é o problema da família, um olhar mais inclusivo, mais sistêmico e mais correto é o que está acontecendo conosco, que está acontecendo, suscitando isso dentro da família. O que é que acontece conosco, família, que um filho está mentindo? O que é que acontece conosco, família, quando o filho diz que vai para a aula, mas não vai? O que está acontecendo conosco quando o pai ou a mãe começa a ter comportamentos mais agressivos dentro de casa? A gente pode se perguntar e deve se perguntar, porque não tem um comportamento que esteja desconectado da família. Faz parte do circuito familiar. E ainda que tenha uma responsabilidade individual, tem uma responsabilidade grupal, que normalmente nós não incluímos. Normalmente nós olhamos a pessoa que se equivoca ou que tem o comportamento inadequado como sendo ela só o problema, mas não é só ela. Nós chamamos isso em psicologia de o paciente identificado. O paciente identificado é a pessoa que chama a atenção de que a família está disfuncional. Então, não é só tratar a depressão, tratar a bebida alcoólica, tratar a obsessão, é tratar a família, para que a família saia daquele patamar de amorosidade frágil para uma outra experiência de amorosidade mais forte, para que a moral da família, ou seja, os respeitos, as virtudes, possam ser revistos pela família. Porque, às vezes, a gente está muito frágil no olhar daquilo que é o repertório de virtudes. Então, é a oportunidade da família se unir, chamar Jesus na forma do evangelho reflexivo e a família, então, vai se reaprumar para perceber por que esse ou aquele pilar está nos chamando a atenção de que o edifício está precisando fazer um reforço no pilar central de amorosidade, uma injeção de concreto numa linguagem da engenharia para aprumar
o edifício novamente. Alberto, eu tenho uma notícia boa para lhe dar. O público está aumentando. Quando se A debate, cada minuto. quando se debate, o público gosta. Tem uma pergunta aqui, eu achei muito interessante, de Alberto Rega Filho. Querido doutor Alberto, gostaria que comentasse o âmbito espiritual do, entre aspas, pai drástico ou papai do coração. Recebi a bênção do alto de ter 3 filhos do coração. Eu uma vez estava fazendo uma palestra e eu disse assim, lá pelas tantas, Deus é pai, não é padrasto. No final da palestra veio uma filha adotiva e disse, Alberto, você desconsiderou meu pai, que é meu padrasto. Você disse que Deus não era pai, padrasto, era pai, não era padrasto. Desde esse dia, eu nunca mais me esqueci, eu nunca mais usei essa expressão, porque ela é incorreta. Porque os pai-drastos e as mãe-drastas, elas não são os pai-nações e as mãe-tsubishi, né? Os pai-nações e nem as mãe-tsubishis. Ao contrário, eles são os pais e mães das profundezas do coração. Então, são as experiências mais notáveis, e eu quero reverenciar o perguntador, o internauta, por ter a coragem de poder colocar o seu amor em ação e distribuir com 3 espíritos que ele perfilhou nesse coração amoroso, talvez junto com a sua parceira, criando uma família inteiramente nos laços do amor, porque o filho biológico, até a justiça vai atrás de você, você tem que pagar a pensão, você é responsabilizado. Mas o filho do coração é uma escolha. Mas quero dizer também de que para as crianças, às vezes é um desafio, porque elas ficam sempre ligadas aos pais biológicos. Na seguinte pergunta, por que meus pais biológicos me deram, não ficaram comigo? Então, na quase generalidade, isso é um fantasma que acompanha os filhos e os pai-drastos e as mãe-drastas, tem que ter muito mais paciência para dissolver esses questionamentos que são naturais no espírito que, quando renasce, não caminha com seus pais biológicos, mesmo que tenham sido adotados bem cedo, eles levam consigo essa dúvida, que é o sentimento de não pertencimento. É como se eles não tivessem o direito de pertencer, não merecessem a pertencer, por isso eles foram dados. É um raciocínio assim psicológico que eles fazem. Então, custa muito às vezes, e os pais drastos e as mães drastas, às vezes, ficam inquietos, porque acham que os filhos estão sendo ingratos. Não estão sendo ingratos. Eles estão com um problema com os pais biológicos e eles fazem uma transferência psicológica para esses pais que amam. E jogam nesses pais que amam toda a sua dor. Mas depois eu quero dizer que isso se transforma num amor que não cabe numa vida só. Segue vida afora, mas tem que se vencer essa pendência. Eu vou compartilhar contando um exemplo, porque esse exemplo é muito enriquecedor. Eu acompanhava uma família onde os pais tinham um profundo amor por um filho que era biológico e por uma filha que tinha sido adotada por primeiro, antes do filho biológico vir. E essa filha não conseguia concluir um curso na universidade. E quando nós fomos trabalhar o porquê ela não concluía esse curso, era um curso simples, que o pessoal até faz trabalho de conclusão de curso pela internet, e ela era uma mulher muito inteligente, quer dizer, é uma coisa absolutamente patética, porque seja pela legalidade, pela ilegalidade, as pessoas se formavam, e ela estava para ser jubilada. Então ela me procurou e eu fui ajudá-la. E a causa estava quando ela foi doada na maternidade para o pai e a mãe do coração. E então, era ali que estava o problema. Então, ela ficou com o drama de que, se formasse, ela teria que abandonar o lar. É como se ela fosse perder os pais, porque se formou, você vai trabalhar e se emancipa, né? Ela não queria sair do lar, porque ela estava presa na dor dos pais biológicos que deram na maternidade. Ela nasceu e foi para os pais. Mas vejam, aqueles 9 meses marcaram ela. E os pais, como não ficaram com ela como que perdeu um lar. E agora ela não queria perder esse novo lar se formando.
naturalmente que era um pensamento inconsciente. Depois que ela fez isso, naturalmente que ela passou, não teria nenhum problema, porque ela não tinha problema de intelectualidade, de cognição, não tinha problema. Mas vejam como eu estou dando esse exemplo, para os pais adotivos não se desanimarem e não tributarem a ingratidão as resistências, as malcriações dos filhos, às vezes os destemperos dos filhos, porque não é com vocês. Habitualmente, é com os pais de origem que eles não conseguiram diluir a rejeição, o abandono, jogam em vocês e aí fica encrencado. E às vezes, se a gente não estiver atento para isso, a gente acaba pisando na bola e tratando os filhos, ao invés de ser uma mãe drasta, uma madrasta. Ao invés de ser um pai drasto, um pai drasto, a gente fica um pai destemperado. Alberto, recentemente eu estive com um médico que aqui em nossa cidade ele possui uma clínica para crianças autistas. Ele, inclusive, não era desta especialidade, ele era cirurgião. E, ao ter um filho autista, foi uma grande revolução na sua família. Da sua esposa, o relacionamento balançou. E eles, então, resolveram encarar o autismo do filho. E nesse contato que eu tive com ele, até na vontade de conhecer, ele tem um trabalho muito interessante, de muito êxito, e até pela experiência dele de pai, ele leva isso realmente com muito amor e, de certa forma, acaba contagiando os demais pais a respeito da aceitação daquele filho. São eventos que muitas vezes que nós não esperamos, né? Imagino que seja praticamente raro um pai, uma mãe, né, pedir a Deus que receba um filho com uma dificuldade genética, uma dificuldade qualquer perante a vida. E ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: Marcos, não é o filho que é autista, é a família que é autista, né? Então, queria que você pudesse nos falar, que não seja necessariamente em relação a este fato aqui, mas existem eventos, situações que acontecem de uma vida em família que aparentemente, né, ninguém esperava e vem. E baseado nesses pilares que você nos apresenta, que recado você daria aos pais e também aos filhos? Porque nós estamos vivendo mais tempo e muitas vezes acaba se invertendo os papéis. Os filhos começam a cuidar dos pais. Por favor, Então, nos coloque um pouco sobre isso. Então, os pais, a família, ela mimetiza os filhos, às vezes, adoecidos. Então, nós não estamos muito longe. Eu acompanho pessoas que ainda foram isoladas da família porque tinham um problema. Então, se as pessoas tinham um problema, tinham um defeito físico, por exemplo, a família criava aquele filho separado, porque era uma desonra para a família ter um filho com defeito físico, por exemplo, ou com uma deficiência. Então, ainda hoje, é muito difícil uma família acolher um filho que é autista. Ela resiste a aceitar o diagnóstico dos médicos. Normalmente vão a 2, 3 médicos. Ou então, veio uma família que tem um filho com síndrome de Down, se ela descobre intrauterina que é síndrome de Down, ela quer abortar. Ou então, se a criança apresenta um comportamento hiperativo e impulsivo, a família tende a colocar de lado e tende a se envolver menos socialmente por conta daquele filho. Se tem um filho surdo, do mesmo jeito, porque normalmente são inquietos, não ouvem e são inquietos. Se tem um filho, um adolescente que faz um quadro de esquizofrenia, aí a família, então, entra em pavorosa, porque ela é difícil aceitar que um filho pode ser esquizofrênico. Então, quando a gente não acolhe um espírito que vem problematizado, nós vamos refletir essa problematização dentro do comportamento da família, que vai mimetizar, que vai repercutir, que vai traduzir aquela dificuldade na forma desengonçada de lidar. Agora, quando a família se abre como esse profissional, se abre para acolher, aí parece que a doença cede, no sentido do estigma, no sentido da resistência.
Então, essa resiliência de amor dos pais amorosos fazem com que aqueles filhos passam a ser olhados pelos outros ao contrário. Mas, puxa, que pais eles atendem. O filho não fala, não ouve, é cego, tem uma dificuldade de cognição, ou é autista. E então as pessoas se encantam. Então o amor é possuidor de milagres. Eu me lembro de Helen Keller, já que estamos com a linguagem de Libras, de Helen Keller, que era aquela mulher que logo cedo experimentou um problema neurológico e deixou de falar, de ver e de ouvir. Ela só tinha o tato. E graças a Anne Sullivan, Anne era sua professora. Anne Sullivan, apenas usando a mão, fez com que Helen Keller fosse uma oradora, aprendesse a falar, fizesse conferências e se transformando num ícone das pessoas que são deficientes e que são muito mais pessoas integrais do que muitos que se dizem normais, que veem, ouvem, escutam, têm tato. Então, o amor de Anne transformou Helen Keller numa pessoa não só inclusa socialmente, mas numa pessoa que levantou a bandeira contra as deficiências e pôde conferir ao mundo um exemplo máximo de pessoa que supera os seus limites quando tem alguém que, por amor, consegue ajudar a pessoa a superar os seus limites. No relação à segunda questão que você levantou, os pais, quando vão envelhecendo, precisam ser cuidados pelos filhos. E aí vem aquilo que Allan Kardec analisa em O Evangelho segundo o Espiritismo, de que os filhos, em função dos pais, haverão de oferecer para eles os pequenos nadas supérfluos, que é a devolução ao pai de tudo que receberam ao longo de uma história de vida. Mas é muito importante dizer, dentro daquela lei que estávamos estabelecendo de prevalência, de precedência, de que os pais continuam sendo o pai dos filhos. Os filhos cuidam dos seus pais como se fossem pais deles. Todavia, eles nunca saem do lugar do filho. Quando isto acontece, nós temos o amor na condição de excelência. Não são filhos que passam a cuidar dos pais e passam a tratar os pais como seus filhos. Isso é uma distorção. Isso é uma violência. Nós mantemos o amor quando continuamos como filhos, cuidando dos nossos pais débeis, vulneráveis, dependentes, mas respeitando-lhes a condição de meu pai e minha mãe. Eles podem estar com Alzheimer. Eu preciso tratá-los como meu pai, a minha mãe, mantendo a hierarquia, e ainda que eu seja o cuidador deles. Mas eles estão no lugar onde deverão estar para que a harmonia do amor se estabeleça dentro do lar e persevere dentro do lar. Mas, às vezes, né, Marco, a deficiência dos pais, a fragilidade dos pais em educar os seus filhos, diz os espíritos a Allan Kardec, já nessa existência, lhes devolvem a escassez de amor com que os pais ofereceram aos filhos, e os filhos já mostram nessa encarnação, na ingratidão de retorno, ou num comportamento de retorno, que os pais não deram conta, não souberam, ou não colocaram como prioridade amar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, abandonar os seus filhos. E depois, quando a gente vê, os pais estão meio que abandonados. Eu vejo isso muito na Europa, sabe, Marco? A família latina, ela não é assim. A família latina, ela tem um comportamento diferente. Nós somos muitos filhos. Os europeus são muito casal. Tem 1, 2 filhos, muito tarde, e eles se prevalecem, eles se priorizam. A forma como eles tratam os filhos é muito diferente da nossa cultura latina. E aí a gente vê na Europa os pais abandonados, os pais solitários, os pais só com animais, e os filhos não visitando os pais, os filhos não cuidando dos pais, as casas de longa permanência. Então, na nossa latinidade, não. Nós temos, graças a Deus, nós temos essa pegada familiar dos pais em relação aos filhos, às vezes até demasiada, porque os pais invadem muitos filhos e querem tomar conta da vida dos filhos,
Mas é o amor. Quando vige, os pais envelhecem, esses filhos não abandonam seus pais, eles cuidam desses pais. Ainda que haja necessidade de cuidadores, de colocar numa casa de longa permanência, mas esses pais não se sentem abandonados pelos filhos, porque os filhos não abandonam. Às vezes deixam na casa de longa permanência, durante a semana, trazem o fim de semana, e os pais, às vezes, querem ficar na casa de longa permanência porque os filhos estão ausentes de casa, eles ficam sós. Na casa de longa permanência, eles encontram outras pessoas, trocam, formam uma outra família ali. Então, a gente vê o amor trazendo esses contornos de excepcionalidade. Não é o asilo onde se cria depósito, onde se abandona os pais, é diferente. Na latinidade, nós temos essa cultura diferente do velho mundo. Que maravilha, Alberto. Tão bom ouvir você. E são muitas perguntas ainda. Aqui a nossa irmã Rita Margalhães pergunta: como podemos ou equilibrar as ordens do amor, do pertencimento e hierarquia no lar? Rita, todas as vezes que nós vamos nos dando conta, a gente vai corrigindo em tempo. Eu gosto muito de uma experiência que eu vi com a minha cunhada tratando meu sobrinho e dizendo para ele: meu filho, é assim, assim, assim. Aí ele olhou para ela e disse: mamãe, ele é adolescente, mas não foi assim que a senhora me ensinou. Ela disse: mas eu ensinei errado, agora eu estou ensinando certo. Eu achei muito engraçado, em tempo, corrigindo. Então, nós somos seres humanos. A minha fala de hoje não é para incutir culpa em ninguém, ao contrário, é para gerar consciência, amplitude de percepção. Porque não existe pai perfeito. Aliás, esse é um problema dos filhos. Eles querem colocar o pai num pedestal de pais perfeitos. É uma idealização. Depois cai na real e vê que os pais são espíritos em evolução, que têm as suas deficiências. E aí a gente acaba desumanizando os pais. Precisamos compreender, nós pais e nós filhos, de que todos estamos aprendendo a ser pais e filhos. Nós não temos isso ainda incorporado na nossa performance evolutiva. Filho não vem com manual, né? Às vezes vem filhos gêmeos. Um é de um jeito, outro é do outro. Um é atirado, o outro é tímido. Um fala demais, o outro fala de menos. Um o pai tem que empurrar, o outro pai tem que segurar. Irmãos gêmeos. Então, é assim, a gente vai educando os filhos, tem as regras gerais, que o Espiritismo nos enseja buscar no Evangelho, os limites, o pertencimento, o respeito à emancipação dos filhos e a diferenciação, mas a pegada, a linha do limite, ela é para cada situação. E aí o pai, a mãe, precisa estar muito centrado na amorosidade e na intuição para saber o que faz naquele momento, qual é a pegada, até onde pode ir, sabe o quanto você aperta um sabonete na mão para que ele não caia da tua mão, sem deixar a mão muito frouxa, sem deixar a mão muito forte, apertando o sabonete. É assim educar filho. E a gente está num constante ensaio, aprendendo a ser pai e a ser mãe. E a gente pode compartilhar com o filho. O filho, foi mal nesse momento aqui, tudo bem, vamos seguir. Não é também ficar como os pais fazem, e os filhos são inteligentes, aí o pai, perdão, meu filho, isso é errado. Aí o filho não perdoa para ter o pai na mão, entendeu? Para negociar, tipo o traficante da esquina. Não, não é assim. Meu filho, eu me equivoquei, desculpa, eu me equivoquei, eu sinto muito o que eu fiz, vamos seguir. E aí o filho já entendeu que o pai reviu a posição e vai seguir, vai tomar um outro comportamento. E assim, a família, nós pais, vamos olhando para essas manifestações do amor e vamos equalizando para que essa linguagem ela seja sempre uma linguagem adequada para o momento, porque educar uma criança de 4 anos é diferente de educar um jovem de 14. Uma criança de 4 anos é diferente da criança de 8. São idades diferentes, as regras são diferentes, as pegadas são diferentes. Então, um filho de 4, de 14, de 24 e de 34 são 4 idades inteiramente diferentes. Às vezes tem pai de criança pequena que tem uma pegada muito boa. Quando chega na adolescência, ele se perde. Ele não sabe lidar com o adolescente, ele tem que aprender a lidar com o adolescente. E assim, nós vamos aprendendo também a ser pais e mães. E aprendemos muito a partir de termos sido filhos. E as encrencas que nós tivemos com os nossos pais,
a gente rever essas encrencas, trazendo a nossa vida para a nossa mão, lidando com os nossos filhos. Aí a gente passa a limpo muita coisa dentro da gente. Alberto, querido, a gente agradece. Eu fico preocupado com você pelo fator tempo, né? Mas o público está aumentando. Mas eu acho que seria interessante a gente ir finalizando o trabalho, né? Agradecer a você. Eu queria só fazer uma pergunta que eu acredito que seja bastante atual. Antes até de que você responda, nós convidamos desde já o público aqui presente para que amanhã estejam conosco a partir das 9 horas, em que teremos o nosso querido irmão Jorge Elahá falando sobre a cultura da paz. Depois André Luiz Peixinho sendo entrevistado sobre o problema do ser, do destino e da dor. E no final da manhã, o nosso querido Haroldo Dutra falando sobre a Caminho da Luz. Né? À tarde a gente vai ter o Vitor Hugo Menino falando para os jovens. Nós teremos também a presença de Amélia Casalma, que virá lá de Luanda, em Angola. E finalizaremos com o Plínio Oliveira, com a música, com certeza, que nos envolverá em muito amor. Eu gostaria que você pudesse, Alberto, finalizar com uma pergunta que acredito bastante atual e fizesse, né, as suas considerações finais com uma prece envolvendo principalmente a tantas famílias que neste momento ou perderam entes queridos ou ainda sofrem com eles enfermos e tantas situações adversas em que com certeza a oração é um grande esteio de conforto e de orientação para este momento. A pergunta é: o que a doutrina espírita pode esclarecer a respeito das novas configurações familiares? Essa é uma novo espaço para um seminário. As famílias, ela tem várias conformações. E as conformações familiares, elas obedecem a demandas que vão surgindo. E se há amor, essa família tem a chancela da divindade, porque o que é importante é a família. Então, às vezes, é um pai solitário, com 2 filhos, enviuvou. Às vezes, é uma mulher que fez uma produção independente, é ela e a filha. É uma família. Às vezes, é um casal homoafetivo. É uma família. Adotaram crianças ou não, é uma família. O amor é que vai dar a distinção de que essa família está organizada dentro de uma perspectiva a poder refletir as leis da natureza. Há que se, portanto, considerar de que qualquer modelo de família, às vezes os pais desencarnam de Covid, aí fica o filho mais velho cuidando dos filhos mais novos. Outro dia eu vi, o pai desencarnou e a mãe desencarnou em seguida de acidente de carro. E aí ficaram 4 filhos. E a mais velha, a princípio sem condições, foi tutelada por uma tia e depois assumiu as outras irmãs. Quando ganhou a idade de 17 anos, assumiu. E foi uma família com essa conformação. Uma família que a gente chama de filho parental, é um filho cuidando dos outros irmãos. Aí está a reencarnação para dizer acerca dessas experiências que às vezes são provacionais e às vezes expiatórias. A desencarnação nesse período de Covid suscita também que as famílias possam reavaliar a sua conformação, posto que a morte, do ponto de vista biológico, não celebra distinções. E, às vezes, subtraindo os protocolos, vai alguém que a gente pensava que não ia. E alguém que a gente já queria que fosse. Tem quantas sogras, eu vejo aí alguns genros, querendo que a sogra vá, e a sogra não vai. Dura na queda, fica. Mas, como diz o Evangelho, se fosse um homem de bem, uma mulher de bem, tinha ido, mas não é, tem que ficar. Então, a vida ela é muito curiosa. Nós não temos esse controle. Então, é de bom tom reconhecermos de que ninguém perde ninguém. Nós perdemos a convivência física. E se assim se estabeleceu, é porque é uma necessidade que temos de experimentar o desapego e o exercício da nossa espiritualidade
em relação àqueles entes queridos que continuamos amando e continuando sendo amados e que estamos em dimensões diferentes, experimentando uma interrupção do contato físico para logo mais nos encontrarmos, ou para bem mais cedo nos encontrarmos durante o sono, diante de um fenômeno mediúnico, reatarmos laços de comunicação mais intensos a despeito da diferença vibratória em que nos encontramos, porque um está desencarnado, o outro está encarnado. Quero agradecer o carinho com que a Conferência Regional conferiu me convidando e dizer aos amigos que celebram aí a condução do evento, parabenizar e dizer o quanto nós precisamos de eventos como este e pedir aos internautas que prestigiem amanhã as celebrações de conteúdos extraordinárias que vão estar postas amanhã, desde o nosso Elahá até finalizando com o nosso amigo Plínio Oliveira, na sua manifestação estética de alta beleza e de grandiosidade espiritual que ele sempre traz na sua musicalidade, no seu canto. E convidar os amigos a orar, agradecer a Deus e dizer: Pai de amor, quantas bênçãos Tu nos confere através do Espiritismo, que nos ajuda a abrir o coração e a mente para percebermos a vida de um lugar inédito ainda para nós outros e dar-nos conta de que Deus, na sua magnanimidade, nutre-nos, cuida-nos, ama-nos e de que Ele efetivamente é o nosso Pai maternal e de que nós somos todos irmãos na grande família que nos constituímos no planeta azul, nesse caminho para a luz, ao qual todos estamos intimados a crescermos em paz, felicidade e harmonia. Guarda-nos na Tua ternura incomparável, Pai amoroso e bom, e permite que Jesus continue sendo o nosso foco e de que a perspectiva com que Allan Kardec nos apresenta Jesus o faz de uma forma tão delicada e sublime que é muito difícil abrir mão desse olhar espiritista para podermos entender melhor Jesus e vivermos a divindade que nos habita. Fica conosco, Pai amoroso e bom, guardando-nos na Tua doce e excelente ternura. Gratidão, Alberto, o seu nobre e precioso tempo de estar conosco. A todos os amigos dos diversos cantos do Brasil e do mundo, daqui da Bahia, que amanhã a gente possa se reencontrar e refletirmos muito sobre o que foi falado aqui agora, neste momento, para que a nossa vida em família, cada vez mais, tenha pilares espirituais e assim se perpetuar além da vida física, mas, acima de tudo, em outros mundos, em outros lugares, e até o retornar novamente em outros momentos aqui para a Terra. Gratidão, querido, a nossa saudação, fica com Deus e uma boa noite para você e para todos. Um abraço e até amanhã, às 9 horas da manhã. Boa noite, muita paz a todos e até amanhã. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Vamos falar sobre isto? Venha para o 19º Congresso Espírita do Estado da Bahia. Vivência Interexistencial, de 30 de outubro a 2 de novembro de 2021. A CEVUL sempre teve como missão contribuir com a comunidade, mudando vidas através da prestação gratuita de serviços sociais, educativos e espirituais. Com abrigo para idosos, uma escola ofertando oficinas e cursos profissionalizantes, a CEVUL também conta com uma clínica para atendimentos ambulatoriais e farmácia própria. Contribua com a instituição, seja voluntário,
Doe recursos financeiros, alimentos, materiais de higiene pessoal, limpeza ou construção. Sevu, mudando histórias de vida. Olá, pessoal! Venham participar da nossa conferência espírita. Vai acontecer 26, vai ser às 2 horas. Se inscreva rápido. O mundo que eu gostaria de ser.